Perguntas do primeiro ano de filosofia, a origem da filosofia. Questões do Enem, múltipla escolha. Professor Gildo Monteiro, do primeiro ano A, B, C ou D. Vamos trabalhar uma questão do Enem de 2017, aonde é uma questão abordada para você pensar o que está sendo feito e como é que nós vamos responder isso, que é uma questão para pensar em uma lógica, num fato ocorrido. Então vamos ver. Uma pessoa vê-se forçada pela necessidade a pedir dinheiro emprestado. Sabe muito bem que não poderá pagar, mas vê também que não lhe emprestarão nada se não prometer firmemente pagar em prazo determinado. Sente a tentação de fazer a promessa, mas tem ainda a consciência bastante para perguntar a si mesmo: não é proibido, é contrário ao dever livrar-se de apuros desta maneira, admitindo que, se decida a fazê-lo, a sua máxima de ação seria, quando julgou estar em apuros de dinheiro: vou pedi-lo emprestado e prometo pagá-lo, embora saiba que tal nunca sucederá. De acordo com a moral kantiana, a falsa promessa de pagamento representada no texto, qual é a resposta? Então nós vamos ver como é que nós vamos ter esse falso pagamento, qual é a resposta correta. Então vamos ler. A letra A assegura que a ação seja aceita por todos a partir livre discussão participativa. B. Garante que os efeitos das ações não destruam a possibilidade da vida futura na Terra. C. Opõe-se ao princípio de que toda ação do homem possa valer como norma universal. D. Materializa-se no entendimento de que os fins da ação humana podem justificar os meios. E. Permite que a ação do indivíduo produza a mais ampla felicidade para as pessoas envolvidas. Veja, ele está colocando aqui uma coisa que o indivíduo ia pagar sem ter condições, uma promessa dele, mas que nunca ia acontecer esse pagamento. Ele promete, mas não cumpre. Então vamos ver essa questão, qual é a correta? Vamos por eliminação. Letra A. Assegura que a ação seja aceita por todos a partir da livre discussão participativa. Errado. Ele estava falando com ele mesmo, que estava precisando de dinheiro, mas que a consciência dele saberia que ele não ia ter condições a pagar. Então essa letra já é descartada. B. Garante que os efeitos das ações não destruam a possibilidade da vida futura na Terra. Primeiro, não é destruir. A partir do momento que ele pega algo ou algum dinheiro emprestado e não tem como pagar, ele não honra seus compromissos, vai ter um efeito. Talvez não vá destruir a vida futura na Terra, mas que vai trazer algumas consequências. Então, letra B está errada. Opõe-se ao princípio de que toda ação do homem possa valer como uma norma universal. Pode ser essa ou não. Letra D. Materializa-se no entendimento de que os fins da ação humana podem justificar os meios. Jamais Kant ia dizer que você fazendo algo de errado tem uma justificativa correta. Então, esta está errada. Letra E. Permite que a ação individual produza a mais ampla felicidade para as pessoas envolvidas? Como? Se o indivíduo está tendo uma crise de consciência, que saberá que não vai poder honrar o que prometeu. Então essa está destacada como errada também. A correta é a letra C. Opõe-se ao princípio de que toda ação do homem possa valer como uma norma universal. Isso quer dizer que a ação dele, da consciência, vai ter uma norma, que é a consequência de ter problemas futuros, aonde ele não poderá mais pegar empréstimos, já que ele não honrou o pagamento do seu primeiro. Então a letra correta é a letra C.
Vamos trabalhar uma questão estilo SAEP agora. Veja, analise o texto abaixo. É bem simples e bem direto. A palavra filosofia é formada pela junção dos vocábulos gregos áfilos e sofia. E, literalmente, a palavra significa amor e sabedoria. Com o tempo, as definições e os significados se multiplicaram e o termo passou a significar também o quê? Então vamos ver as alternativas. Veja que quando nós trabalhamos questões relacionadas ao SAEB também, todas as questões são objetivas, aonde você vai pensar o que ele quer dizer. Então, ele não está perguntando o que você está talvez achando, e sim a sua certeza que está bem explícito nesta pergunta que ele fez. E a letra também vai ter uma resposta bem específica. Vamos à letra A. A teoria do conhecimento e sabedoria da vida, método de análise dedutivo. B. Experiência da vida, sabedoria de vida e conhecimento intelectual. C. Inspiração racional, sabedoria de vida, embrião da sabedoria. Visão do mundo de um povo, sabedoria da vida, esforço racional para reconhecer o universo. É amizade pela sabedoria, sabedoria da vida, fundamentação experimental do conhecimento. Veja o que eu falei, são coisas diretas. Já que ele diz que o significado de no grego de filosofia é amor à sabedoria. Então, aí nós já vamos eliminar algumas, basicamente duas consecutivas. Letra A, teoria do conhecimento. Na filosofia não se trabalha teoria, e sim a certeza de algo. Então, a teoria do conhecimento já é uma coisa destacada que jamais vai aceitar para a filosofia. Teoria não existe na filosofia, só existe conhecimento. B. Experiência da vida, sabedoria de vida, conhecimento intelectual. Experiência de vida, a filosofia não trabalha isso de forma alguma. Por quê? Ela não vai trazer o que você vai ter experiência. Ela quer saber algo concreto que foi feito e tem a resposta. C. Inspiração racional, sabedoria. Inspiração não cabe na filosofia. Se ela é uma coisa direta, onde ela vai debater um assunto que se trata, que tem um objetivo para chegar à resposta, então essa C já é eliminada. Ficou a D e a E. Vamos ler a E e depois nós lemos a letra D. A amizade pela sabedoria, sabedoria de vida e fundamentação experimental. E a outra, letra D, divisão do mundo de um povo, sabedoria de vida, esforço racional para conhecer o universo. Qual é a correta? A correta, minha gente, é a letra D. Vou explicar por que a letra E não está correta. Porque a letra E, a amizade pela sabedoria, não existe amizade por sabedoria. Nós queremos sempre aprender algo, porque gostamos de estar sempre renovando os nossos saberes, aonde nós temos a fome de aprender. Então, jamais teremos isso. E a fundamentação experimental. Na filosofia não se experimenta, tudo é lógico. Já na letra D diz divisão do mundo de um povo, quer dizer, ele está falando que nós cada parte de um mundo é dividido e cada pessoa pensa de uma forma diferente. Sabedoria de vida que todo tem um saber válido. Esforço racional para conhecer o universo. Então, esta é a resposta correta, a letra C. Vamos trabalhar outra questão relacionada à origem da filosofia. E é uma coisa bem direta que você vai ver que não tem como ser difícil, apenas é prestar atenção na forma que lê e nos estudos que vocês fizerem. Vamos começar com a pergunta. Com relação à origem da filosofia ocidental, é correto afirmar o quê? Então vamos ler as alternativas. Letra A. Seus fundamentos foram estabelecidos durante o Renascimento, quando na Europa se conseguiu
realizar uma separação entre os campos da ciência e da crença. B. Nasceu quando os pensadores gregos realizaram a passagem de um pensamento mítico para uma visão racional do mundo, da sociedade e dos seres humanos. Letra C. Tem origem ligada ao pensamento aristotélico e a harmonização entre o pensamento intelectual e experimentação. D. Foi gestada pelos pensadores pré-socráticos que superaram as fronteiras entre o mundo das aparências e da existência concreta. Surgiu com os pensadores iluministas que superaram os limites do pensamento intelectual, estabeleceram as bases da filosofia com a ciência da verdade. Então vamos por eliminação. Primeiro, com relação à origem da filosofia, nós já falamos, já debatemos algumas coisas, até nos pensamentos. Então vamos por eliminar a primeira. A. Seus fundamentos foram estabelecidos durante o Renascimento, quando, na Europa, todos os filósofos não têm nada a ver com o mundo europeu, e sim com os gregos. Então, essa alternativa, você não precisava nem perder muito tempo lendo, porque ele não separa a ciência da crença, mas sim aqui já está destacando um local onde não existiu isso. Então a letra A já é fora, está errada. Letra B tem: quando nasceu os pensadores gregos realizaram a passagem de um pensamento mítico para uma visão racional do mundo, da sociedade e dos seres humanos. B. C. Sua origem tem ligação ao pensamento aristotélico e à harmonização entre o pensamento intelectual e a experimentação. Errado. Por quê? O nascimento da filosofia, ele fala de todos os pensadores, não de um único pensador. Então a letra C está errada. Letra D. Foi gestada pelos pensadores pré-socráticos que superaram as fronteiras entre o mundo e as experiências existentes e concretas. Errado, porque esses pensadores não é da origem da filosofia. Então, e principalmente de fronteiras entre o mundo e as aparências. Não existe mundo das aparências. Eles não trabalhavam com isso nesse momento. Então, errado. Surgiu com os pensadores iluministas que superaram os limites do pensamento intelectual, estabeleceram as bases da filosofia como ciência da verdade. Ou B. Nasceu quando os pensadores gregos realizaram a passagem de um pensamento. Veja, quando a gente está falando da origem, a gente está falando de quê? De quem foi. Então, qual é a que está correta? A letra E ou a letra B? A letra B. Nasceu quando os pensadores gregos realizaram a passagem de um pensamento mítico para uma visão racional. O que é um pensamento mítico? Eles deixaram de fazer projeções míticas, como usar provérbios, deuses, e passou a ter o racional do mundo. Então ele parou de inventar coisas para falar só de coisas concretas, onde a sociedade e dos seres humanos. Então ele deixou aquela fase ilusória dos vários deuses para explicar fenômenos, aonde estava tratando só da verdade do ser humano. E a letra E está errada porque os pensadores iluministas não tratavam dessa parte da filosofia. Isso já é uma época mais na frente.